Os assassinatos da família Watts. Christopher Lee Watts nasceu em 16 de maio de 1985 em Spring Lake, Carolina do Norte. Foi criado em Fayetteville, Carolina do Norte, por seus pais Ronnie Watts e Cindy Watts. Tinha uma irmã chamada Jamie Lynn Williams. Segundo descrições da família, Chris era uma criança reservada e introvertida. Tinha dificuldades com interações sociais e preferia ficar sozinho. Sua irmã Jamie era descrita como um membro social da família enquanto Chris era silencioso. Dos 5 aos 17 anos, Chris praticou esportes. Frequentou a Pine Forest High School na Carolina do Norte, onde se destacou academicamente e recebeu uma bolsa de estudos para continuar sua educação. O relacionamento de Chris com seu pai Ronnie era significativo. Seu pai era descrito como pouco emotivo em sua maneira de ser, o que influenciou o desenvolvimento emocional de Chris. Desde cedo, Chris desenvolveu o hábito de buscar a aprovação dos outros e evitar conflitos. Acreditava que deveria sempre ser gentil, prestativo e estar disponível. Essa tendência de agradar as pessoas o levou a ser elogiado como uma criança exemplar. No entanto, isso teve um custo. Chris frequentemente evitava disputas, preferindo deixar outros assumirem o controle e resolver problemas sozinho em vez de através de confronto. Após completar sua educação, Watts tornou-se operador da Anadarko Petroleum, uma empresa de petróleo e gás. Não tinha antecedentes criminais antes de 2018. Os únicos problemas legais que a família Watts enfrentou foram questões civis relacionadas a dívidas. Shannon Catherine Rezushek nasceu em 10 de janeiro de 1984, em Aberdeen, Carolina do Norte. Era filha de Frank Rezushek e Sandra Rezushek. Tinha um irmão chamado Frank Rezushek. Shannon era descrita por aqueles que a conheciam como ambiciosa, extrovertida e determinada. Sempre quis ser mãe. Segundo sua família, Shannon era uma mulher de amor que amava Deus, sua família e seus amigos. Era uma mulher de determinação que tinha sonhos a serem realizados e trabalhava em direção a esses sonhos. Queria fazer a diferença e ser uma esposa e mãe excepcional. Shannon sofria de lúpus, uma doença autoimune que exigia medicação contínua e gerenciamento médico. Apesar deste desafio de saúde, perseguiu seus objetivos com determinação. Shannon trabalhava como representante de vendas independente para a Level, uma EMP. Reza de marketing multinível que vendia um produto de bem-estar chamado Thrive. Trabalhava de casa, o que lhe permitia estar presente para seus filhos enquanto ganhava renda. Shannon era muito ativa nas redes sociais, particularmente no Facebook, onde publicava frequentemente sobre sua vida familiar, seu trabalho e seus filhos. Chris Watts e Shannon Rezushek se conheceram em 2010. Casaram-se em 3 de novembro de 2012, no condado de Mecklenburg, Carolina do Norte. Após seu casamento, o casal mudou-se da Carolina do Norte para o Colorado. Em 2013, o casal comprou uma casa de 5 quartos na Saratoga Trail, 2825 em Frederick, Colorado, por aproximadamente $400 mil. Frederick é uma pequena cidade cerca de 27 milhas ao norte de Denver. A casa ficava no empreendimento Windham Hill. Em 17 de dezembro de 2013, Shannon deu à luz sua primeira filha, Bella Marie Watts. Bella era apelidada de Bells pela família. Em 17 de julho de 2015, nasceu sua segunda filha, Celeste Catherine Watts. Era apelidada de Cessie pela família. Segundo o obituário da família, Shannon estava animada por poder ter outro filho por causa de sua batalha contra o lúpus. Cada momento com Celeste era uma bênção. Shannon era uma mãe atenciosa e amorosa. Publicava frequentemente fotos e vídeos de suas filhas no Facebook, documentando sua infância e atividades familiares. Apesar de sua renda combinada de aproximadamente $90 mil a $100 mil, a família Watts experimentou estresse financeiro significativo. Além de seu pagamento hipotecário mensal de $3 mil e pagamentos de carro de $600, haviam acumulado dívidas de cartão de crédito, empréstimos estudantis e contas médicas. Suas despesas mensais totalizavam aproximadamente $4.900. Em junho de 2015, o casal solicitou proteção de falência do capítulo 7, reivindicando passivos totalizando quase $450 mil.
A falência foi concedida, mas as pressões financeiras continuaram. Em julho de 2018, a Associação Master de Windham Hill processou a família Watts por taxas de associação de proprietários não pagas, totalizando $1.533. Na primavera de 2018, Shannon descobriu que estava grávida de 15 semanas do terceiro filho do casal, a família, e soube que teriam um menino. Planejavam chamá-lo de Nico Lee Watts. A data prevista do parto de Shannon era 31 de janeiro de 2019. Shannon criou um vídeo de anúncio revelando sua gravidez a Chris. No vídeo, usava uma camiseta que dizia, citação, "Ops, fizemos de novo", fim de citação, e surpreendeu Chris com a notícia. Sua resposta foi capturada em vídeo, citação, "Isso é incrível", fim de citação. No Dia dos Pais, 17 de junho de 2018, Shannon publicou uma mensagem para Chris no Facebook dizendo, citação, "Chris, somos tão incrivelmente abençoados por ter você. Você faz tanto todos os dias por nós, e cuida tão bem de nós. Você é a razão pela qual fui corajoso o suficiente para concordar com o número 3. Da lavanderia aos banhos das crianças. Você é incrível e temos muita sorte de ter você em nossas vidas. Feliz Dia dos Pais", fim de citação. De fora, a família Watts parecia estar vivendo o sonho americano. Em junho de 2018, Chris Watts conheceu Nicole Kessinger. Kessinger, de 30 anos, trabalhava no departamento ambiental da Anadarko Petroleum. Via os operadores, incluindo Chris, a caminho do refrigerador do escritório. Um dia, Chris parou em seu escritório e iniciou uma conversa. Segundo o testemunho posterior de Kessinger à polícia, seu relacionamento começou em junho de 2018 e tornou-se físico em julho. Chris disse a Kessinger que estava em processo de divórcio de sua esposa. Indicou que estava finalizando detalhes financeiros. Kessinger não sabia que Chris ainda morava com Shannon e que Shannon estava grávida. Em 25 de julho de 2018, Chris Watts pesquisou online, citação, "Quando dizer eu te amo pela primeira vez em um novo relacionamento", fim de citação. Segundo o documento de descoberta de 2.000 páginas divulgado pelo promotor do condado de Weld, Watts disse a Kessinger o quanto estava apaixonado por ela, através de múltiplas mensagens de texto, ligações e notas. Indicou que estava saindo de seu casamento. Kessinger disse mais tarde ao Denver Post, citação, "Ele me fez acreditar que estava fazendo todas as coisas que um homem racional e bom pai faria", fim de citação. Durante todo julho de 2018, Shannon estava em uma viagem prolongada para visitar sua família na Carolina do Norte com Bella e Celeste. Durante esse tempo, o relacionamento de Chris com Nicole Kessinger se intensificou. Ao pagar por encontros, Chris tipicamente usava cartões presente, possivelmente para impedir que sua esposa rastreasse seus gastos através de extratos de cartão de crédito. Sempre pagava com cartões presente durante seu relacionamento. Segundo amigos, durante o tempo de Shannon na Carolina do Norte, ela ficou preocupada com a falta de interesse de Chris nela e nas meninas. Shannon e as crianças voltaram da Carolina do Norte. Shannon sentiu problemas em seu casamento. Confidenciou a amigos sobre preocupações em relação ao comportamento de Chris e distância emocional. Em 11 de agosto de 2018, Chris e Nicole Kessinger saíram juntos. Durante este último encontro juntos, algo mudou. Em vez de pagar com seus cartões presente habituais, Watts pagou com um cartão de crédito pessoal. Segundo o testemunho de Kessinger, foi como se ele não tivesse nada a esconder ou nada a perder. Em 13 de agosto de 2018, aproximadamente às 1h48 da manhã, Shannon Watts chegou em casa de uma viagem de negócios ao Arizona. Foi levada para casa por sua amiga e colega Nicole Toft Atkinson. Shannon havia estado no Arizona para um evento de trabalho da Level. Chris Watts estava em casa com suas filhas Bella e Celeste. Segundo o testemunho posterior, esta seria a última vez que alguém exceto Chris Watts veria Shannon, Bella e Celeste vivas. Nas primeiras horas da manhã de 13 de agosto, Chris Watts assassinou sua esposa grávida Shannon por estrangulamento. Matou-a em seu quarto enquanto suas filhas estavam em casa. Chris então envolveu o corpo de Shannon em um lençol. Carregou seu corpo até sua caminhonete de trabalho, que estava estacionada na garagem. Chris colocou Bella e Celeste, ambas vivas, no banco traseiro de sua caminhonete.
Então dirigiu aproximadamente 45 minutos até um local de trabalho de campo petrolífero remoto, operado pela Anadarko Petroleum, onde estava empregado como operador. No local petrolífero, Chris removeu o corpo de Shannon da caminhonete. Enterrou-a em um túmulo raso perto dos tanques de petróleo. Chris então assassinou suas filhas. Sufocou primeiro Bella, de 4 anos, depois Celeste, de 3 anos. Segundo sua confissão posterior, Bella testemunhou ele matando Celeste e perguntou se a mesma coisa aconteceria com ela. Chris forçou os corpos de suas filhas através de aberturas de 8 polegadas em tanques de armazenamento de petróleo cru no local. Os tanques e tanques estavam cheios de petróleo cru. Depois de descartar os corpos, Chris voltou para casa. Gravações de vigilância de uma loja 7-Eleven local mostram Chris Watts comprando casualmente café da manhã, logo após os assassinatos. Mais tarde naquela manhã, Nicole Atkinson tentou contatar Shannon por mensagem de texto e telefone. Shannon não respondeu. Isso era incomum, já que Shannon tipicamente respondia rapidamente às mensagens. Nicole sabia que Shannon tinha uma consulta médica pré-natal agendada naquela manhã. Nicole foi até a casa dos Watts. Bateu na porta. Não houve resposta. O carro de Shannon estava na garagem. Todos os seus pertences, incluindo telefone, bolsa e chaves do carro, estavam dentro de casa. Os assentos de segurança das crianças ainda estavam no carro de Shannon. Nicole ficou cada vez mais preocupada. Ligou para Chris no trabalho. Chris disse a ela que não sabia onde Shannon e as meninas estavam. Disse que havia saído para trabalhar cedo naquela manhã, e que elas estavam em casa quando ele partiu. Nicole ligou para o departamento de polícia de Frederick. Reportou Shannon e as crianças como desaparecidas aproximadamente às 12h10 da tarde de 13 de agosto de 2018. A polícia de Frederick respondeu à casa dos Watts. Oficiais chegaram e começaram uma investigação. Encontraram o carro, bolsa, telefone e medicamentos de Shannon dentro de casa. Isso era preocupante porque Shannon precisava de medicação diária para seu lúpus. A polícia contatou Chris Watts no trabalho. Ele concordou em voltar para casa para falar com os oficiais. Chris Watts chegou em casa aproximadamente às 13h40. Falou com a polícia. Disse aos oficiais que não tinha ideia de onde estava sua família. Disse que havia visto Shannon pela última vez às 5h15 da manhã quando saiu para o trabalho. Afirmou que haviam tido uma conversa emocional sobre se separar na noite anterior. O comportamento de Chris durante o interrogatório policial inicial despertou preocupações. Parecia calmo e mostrava pouca emoção ao falar sobre sua esposa grávida desaparecida e suas filhas pequenas. Um vizinho, Nathan Trinastich, disse à polícia que tinha gravações de câmera de segurança que poderiam ser relevantes. A polícia revisou as gravações com Chris presente. O vídeo mostrava a caminhonete de Chris dando ré na garagem no início da manhã de 13 de agosto. A caminhonete foi então vista saindo da propriedade. Chris era a única pessoa visível nas gravações. O vídeo mostrava Chris carregando objetos em sua caminhonete. Quando perguntado o que estava carregando, Chris declarou que estava carregando ferramentas para o trabalho. O Bureau de Investigação do Colorado ativou um alerta de pessoas desaparecidas em perigo para Shannon, Bella e Celeste, em 14 de agosto de 2018. O caso recebeu atenção imediata da mídia. Chris Watts deu entrevistas a estações de televisão locais, incluindo Denver 7 e 9 Notícias. De pé em frente à sua casa, implorou pelo retorno seguro de sua família. Disse, citação, Shannon, Bella, Celeste, se vocês estão por aí, simplesmente voltem. Se alguém a tem, simplesmente tragam ela de volta. Fim de citação. O comportamento de Chris durante essas entrevistas televisivas pareceu incomum para muitos espectadores e investigadores. Parecia falar sobre sua família no passado. Sua linguagem corporal e falta de emoção despertaram suspeitas. Em 15 de agosto de 2018, o FBI se juntou à busca por Shannon e suas filhas. Mais tarde naquele dia, Chris Watts foi levado ao Departamento de Polícia de Frederick para mais interrogatórios. Durante o interrogatório, Watts manteve que não tinha envolvimento no desaparecimento de sua família. No entanto, investigadores haviam estado examinando seus registros telefônicos e descobriram evidências de seu caso com Nicole Kessinger. Quando confrontado com evidências do caso, Watts inicialmente negou, depois admitiu que estava vendo alguém no trabalho.
afirmou que isso não tinha nada a ver com o desaparecimento de sua família. Investigadores administraram um teste de polígrafo a Chris Watts. Ele falhou no teste. Quando informado dos resultados, Watts pediu para falar com seu pai, Ronnie Watts. Durante uma conversa com seu pai, Chris confessou ter matado Shannon. No entanto, afirmou que a matou depois de vê-la estrangulando suas filhas. Disse a seu pai que Shannon havia matado Bella e Celeste, e que ele matou Shannon em um acesso de raiva depois de descobrir o que ela havia feito. Chris então confessou essa mesma história aos investigadores. Concordou em levar a polícia aos corpos. Em 15 de agosto de 2018, Chris Watts foi preso e acusado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau e 3 acusações de adulteração de um corpo humano falecido. A polícia viajou com Chris até o local petrolífero da Anadarko. City. Chris os direcionou ao local de sepultamento de Shannon. Também indicou quais tanques de petróleo continham os corpos de suas filhas. Equipes de recuperação trabalharam durante toda a noite. O corpo de Shannon foi recuperado do túmulo raso. Os corpos de Bella e Celeste foram extraídos dos tanques de petróleo cru. O processo de recuperação foi extremamente difícil devido às estreitas aberturas de 8 polegadas dos tanques e ao petróleo cru. As autópsias confirmaram que Shannon morreu por estrangulamento. Bella e Celeste morreram por sufocamento e asfixia. A autópsia também confirmou que Shannon estava grávida de 15 semanas. A criança não nascida, um menino, foi posteriormente nomeada Nico pela família de Shannon. Em 21 de agosto de 2018, Chris Watts foi formalmente acusado de 9 acusações. Estas incluíam 3 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de assassinar uma criança menor de 12 anos enquanto em posição de confiança, uma acusação de terminação ilegal de gravidez, e 3 acusações de adulteração de um corpo humano falecido. Chris Watts teve a fiança negada, foi mantido sob custódia aguardando julgamento. Até 21 de agosto, a Anadarko Petroleum havia demitido Chris Watts de sua posição. Investigadores interrogaram Nicole Kessinger extensivamente. Ela forneceu mensagens de texto, registros telefônicos e detalhes sobre seu relacionamento com Chris Watts. Kessinger disse aos investigadores que Chris havia lhe dito que estava separado de sua esposa e em processo de divórcio. Disse que acreditava que estavam finalizando acordos financeiros e ainda morando juntos temporariamente por causa das crianças. Kessinger declarou que não sabia que Shannon estava grávida. Disse que Chris nunca mencionou a gravidez. Segundo Kessinger, em 13 de agosto, o dia em que Shannon foi reportada desaparecida, Chris lhe enviou uma mensagem de texto pedindo para fazer uma chamada FaceTime. Durante essa chamada, Kessinger notou que os lençóis estavam faltando de sua cama. Achou isso estranho. Chris também estava fixado nela durante a conversa, o que a deixou desconfortável. Depois de saber do caso de pessoas desaparecidas, Kessinger enviou a Chris uma última mensagem de texto. Escreveu, citação, se você fez algo ruim vai arruinar sua vida, e vai arruinar minha vida, fim de citação. Kessinger cooperou completamente com a investigação. Não foi acusada de nenhum crime. Investigadores revisaram milhares de mensagens de texto entre Chris e Shannon. As mensagens revelaram tensões crescentes em seu casamento. Shannon havia expressado preocupações sobre a distância emocional de Chris. Havia tentado trabalhar em seu relacionamento. As mensagens de texto também mostraram que Chris havia estado pesquisando informações sobre divórcio e recomeço. Havia procurado presentes de aniversário para Nicole Kessinger enquanto ainda estava casado com Shannon. O documento de descoberta de 2.000 páginas divulgado pelo escritório do promotor distrital do condado de Weld revelou detalhes extensos sobre o caso. Incluía mensagens de texto, históricos de busca na internet, registros financeiros e declarações de testemunhas. Em 6 de novembro de 2018, em um movimento inesperado, Chris Watts se declarou culpado de todas as acusações. Apresentou sua declaração no Tribunal do Condado de Weld, em Greeley, Colorado. Ao se declarar culpado, Watts evitou um julgamento. Mais significativamente, os promotores concordaram em tirar a pena de morte da mesa como parte do acordo de declaração. O Colorado tinha a pena de morte naquela época, embora tenha sido posteriormente abolida em 2020. Watts se declarou culpado de 3 acusações de homicídio em primeiro grau, 2 acusações de assassinar uma criança menor de 12 anos enquanto em posição de confiança, uma acusação de terminação ilícita.
Gal de gravidez, e 3 acusações de adulteração de um corpo humano falecido. No entanto, Watts continuou a manter que havia matado Shannon apenas depois de encontrá-la estrangulando suas filhas. Não admitiu naquele momento ter matado Bella e Celeste ele mesmo. A audiência de sentença foi agendada para 19 de novembro de 2018. Em 19 de novembro de 2018, Chris Watts compareceu ao tribunal para a sentença. A sala do tribunal estava cheia de familiares, amigos e membros da comunidade de Shannon. O pai de Shannon, Frank Rizwick, fez uma declaração de impacto da vítima. Entre lágrimas, dirigiu-se diretamente a Chris dizendo, citação, confiei em você para cuidar delas, não para matá-las. Elas também confiaram em você, monstro sem coração, e então você as descarta como lixo. Fim de citação. A mãe de Shannon, Sandra Rizwick, falou dizendo, citação, você é um monstro maligno. Nunca vou perdoá-lo por tirar minha família. Fim de citação. O irmão de Shannon, Frank Rizwick, declarou, citação, você é um monstro sem coração. Você é a razão pela qual nunca poderei ver minha irmã novamente. Fim de citação. Durante a audiência, o promotor Michael Rourke revelou novos detalhes sobre os assassinatos. Declarou que Bella havia lutado por sua vida. Havia mordido sua língua severamente e tinha marcas de arranhões em seu corpo consistentes com lutar contra um atacante. Rourke declarou que depois que Watts matou Celeste na frente de Bella, Bella perguntou a ele, citação, vai acontecer a mesma coisa comigo que aconteceu com a Ceci. Fim de citação. Watts manteve a cabeça baixa durante as declarações de impacto da vítima. Não falou. O juiz Marcelo Kopkau sentenciou Christopher Watts da seguinte forma: 3 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional pelas 3 acusações de homicídio em primeiro grau. 2 prisões perpétuas concorrentes sem possibilidade de liberdade condicional pelas 2 acusações de assassinar crianças menores de 12 anos enquanto em posição de confiança. 48 anos por terminação ilegal da gravidez de Shannon. 12 anos por cada acusação de adulteração de um corpo humano falecido, para um total de 36 anos. A sentença totalizou 5 prisões perpétuas sem liberdade condicional, mais 84 anos de prisão. Christopher Watts, de 33 anos, morreria na prisão. O juiz Kopkau declarou, citação, este é talvez o crime mais desumano e vicioso que lidei dos milhares de casos que vi, fim de citação. Após a sentença, o promotor Michael Rourke realizou uma conferência de imprensa. Declarou, citação, ainda não temos as respostas, fim de citação, sobre por que Watts cometeu esses crimes além do caso. Em 1º de setembro de 2018, serviços funerários foram realizados para Shannon, Bella e Celeste na Igreja Católica do Sagrado Coração, em Pinehurst, Carolina do Norte. Shannon e suas filhas foram enterradas na Carolina do Norte. Centenas de enlutados se reuniram para prestar suas homenagens. Milhares mais assistiram através de uma transmissão ao vivo no Facebook da cerimônia de 90 minutos. Ninguém mencionou Chris Watts durante o serviço. O padre John Forbes declarou durante o serviço, citação, Shannon era uma mulher de amor. Ela amava Deus, sua família e seus amigos. Era uma mulher de determinação. Tinha sonhos a serem realizados, e trabalhava em direção a esses sonhos. Queria fazer a diferença. Queria ser uma esposa e mãe excepcional. Fim de citação. Em 3 de dezembro de 2018, devido a preocupações de segurança, Chris Watts foi transferido para fora do Colorado. Foi transferido para a instituição correcional Dodge, uma prisão de segurança máxima em Walpole, Wisconsin. A transferência foi ordenada porque funcionários do Departamento Correcional do Colorado determinaram que Watts enfrentava riscos de segurança se permanecesse em uma prisão do Colorado. A natureza de alto perfil de seus crimes, e o fato de ter assassinado crianças o tornaram um alvo para a violência de outros presos. Em 5 de dezembro de 2018, Watts participou de uma entrevista de 5 horas da prisão com investigadores. Durante esta entrevista, relatou os detalhes angustiantes dos últimos momentos de suas filhas. Pela primeira vez, Watts confessou ter matado Bella e Celeste ele mesmo. Admitiu que Bella testemunhou ele matando Celeste. Confirmou que Bella perguntou se a mesma coisa aconteceria com ela. Watts declarou, citação, isso foi como o epítome de estar com raiva, o epítome de mostrar fúria, o epítome de perder a cabeça, fim de citação. Nesta entrevista, Watts admitiu que havia mentido sobre Shannon matar as crianças.
reconheceu que era o único responsável pelos 3 assassinatos. Os assassinatos da família Watts tornaram-se um dos casos mais divulgados na história americana recente. O caso recebeu cobertura extensa de meios de comunicação de notícias, programas de crimes reais e séries documentárias. Em 7 de dezembro de 2019, a Oxygen lançou um documentário de 1 hora sobre o caso, como o primeiro episódio da 3ª temporada de seu programa televisivo, Criminal Confessions. Em 26 de janeiro de 2020, a Lifetime lançou um filme intitulado Chris Watts, Confissões de um Assassino como parte de sua série de filmes baseados em manchetes. Estrelou Sean Clair como Christopher Watts e Ashley Williams como Shanann. A família de Shanann não foi consultada sobre o filme e expressou indignação com seu lançamento. Em setembro de 2020, a Netflix lançou um documentário intitulado American Murder, A Família ao Lado, dirigido por Jenny Popplewell. O documentário usou extensas postagens em redes sociais, mensagens de texto, gravações de câmeras corporais da polícia e outro material de arquivo para contar a história. Em um episódio de dezembro de 2018 da série de notícias da ABC 2020, os pais de Shanann Frank e Sandra Rzucek foram entrevistados pela primeira vez desde os assassinatos. A HLN transmitiu um relatório especial intitulado Massacre Familiar, Chris Watts Exposto, que incluiu gravações de câmeras corporais da polícia e câmeras de segurança na sala de interrogatório da Delegacia de Polícia. Os pais de Chris Watts, Ronnie e Cindy Watts, deram entrevistas defendendo seu filho e fazendo declarações controversas sobre Shanann. Em novembro de 2018, Cindy Watts declarou em uma entrevista televisiva, citação, "Foi um relacionamento muito difícil. Foi um relacionamento muito difícil com Shanann no que me diz respeito. Eu não conseguia fazer nada certo", fim de citação. A família Watts afirmou que seu filho mudou uma vez que conheceu Shanann. Alegaram que o relacionamento de Shanann com Chris era abusivo e que ela isolou Chris de sua família. Cindy Watts declarou que acreditava que Shanann era mais capaz de matar as crianças do que Chris. Quando perguntada se seu filho era capaz de matar as crianças, Cindy Watts disse, citação, "Eu diria que ela é mais capaz do que Christopher. Christopher não o vejo capaz de forma alguma." Fim de citação. Ronnie Watts declarou que acreditava na história inicial de Chris, de que matou Shanann apenas depois de encontrá-la estrangulando as crianças. Em resposta, a família de Shanann emitiu uma declaração dizendo, citação, "Todos que conheciam Shanann sabem que isso é verdade. Até Chris Watts sabe que isso é verdade." No entanto, Chris Watts ainda escolheu assassinar Shanann, Bella, Celeste e Nico. Chris Watts ainda escolheu despejar os corpos de sua própria família em tanques de petróleo. E Chris Watts ainda escolheu mentir sobre isso até não poder mais mentir. Ele se declarou culpado de assassinar sua família porque é culpado. Os pais de Chris Watts deram uma entrevista na qual tentaram defender seu filho. Ao fazê-lo, sentiram a necessidade de fazer declarações viciosas, grotescas e completamente falsas sobre Shanann. Suas declarações falsas, por mais dolorosas e imprecisas que sejam, nunca alterarão a verdade sobre Shanann, e nunca alterarão a verdade sobre os crimes cometidos por seu filho, Chris Watts. Fim de citação. A casa na Saratoga Trail 2825 em Frederick, Colorado, onde os assassinatos ocorreram, foi executada. Em 2020, a casa foi vendida por $600 mil. Uma nova família comprou a propriedade. Em 19 de novembro de 2018, no mesmo dia da sentença de Watts, os pais de Shanann Frank e Sandra Rzucek entraram com uma ação por morte injusta contra Chris Watts. Posteriormente foram concedidos um julgamento de $6 milhões. Durante uma entrevista de fevereiro de 2019 da prisão, Chris Watts disse aos investigadores que estava arrependido dos assassinatos e afirmou ter encontrado Deus. Declarou, citação, "Houve este serviço religioso, o único ao qual fui aqui, e o pastor disse que você não é definido por um momento em sua vida. E acho que as pessoas estão me definindo por um momento em minha vida." Fim de citação. A partir de 2026, Christopher Watts permanece encarcerado na instituição correcional Dodge, em Walpole, Wisconsin, cumprindo 5 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, mais 84 anos. Watts tem 40 anos. Morrerá na prisão. Segundo o Departamento Correcional de Wisconsin, Watts passa seus dias em Dodge, trabalhando como zelador. Mantém-se em grande parte para si mesmo. Ao longo dos anos,
Watts recebeu numerosas cartas de indivíduos, alguns proclamando sua inocência apesar de sua declaração de culpa. Em cartas a correspondentes, Watts compartilhou detalhes adicionais sobre os assassinatos, incluindo alegações de que havia planejado os assassinatos por semanas. Os assassinatos da família Watts permanecem um dos casos de aniquilação familiar mais analisados e discutidos na história criminal americana. O caso foi estudado por seus aspectos psicológicos, o papel das redes sociais em apresentar uma imagem falsa da vida familiar, e o fenômeno de aniquiladores familiares que planejam metodicamente assassinatos em vez de agir em fúria impulsiva. Shannon, Bella, Celeste e Nico Watts são lembrados por sua família e comunidade como vítimas de um marido e pai que escolheu destruir sua família, em vez de enfrentar as consequências de terminar seu casamento. Este foi o relato documentário dos assassinatos da família Watts.